aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos, onde a gente descreve um pedaço, ou pelo menos a parte mais importante, do método que nós utilizamos aqui no canal para trabalhar com uma carteira de ações. Hoje é dia 15 de janeiro de 2025, agora são 11 horas e 7 minutos da manhã. Aliás, um dia em que a nossa Bolsa de Valores abriu o seu pregão de uma forma bastante assanhada. E nós vamos dar uma olhada rapidamente no que está acontecendo, para que depois a gente acabe vendo o que ocorreu no dia de ontem e que nos levou a visualizar ações que estavam por se oferecer. Pela quantidade de verde que você vê aqui na nossa grade de cotações, já dá para perceber que de fato o mercado está bastante assanhado. O Ibovespa ele vai aqui perto dos 121 pontos, subindo nesse momento 1,36%, agora 11 horas e 8 minutos. Então, neste momento, não consigo enxergar nada para que eu possa lançar ordens, então eu fico de fora nesses momentos mais eufóricos. Mas o dia de ontem não foi como o dia de hoje. Então note aqui, nessa nota de negociação, no dia 14 de 1 de 2025, foi lançada a ordem para compra de 100 ações da Auren a R$ 7,75. Ela foi executada conforme essa nota de negociação. Como primeira parte do método, nós fazemos o lançamento dessa compra. E eu vou deixar essas planilhas todas aqui, vou deixar o link na descrição, depois você dá uma procurada lá se você tiver interesse em utilizar o método e ver dentro das planilhas os modelos que eu acabo utilizando aqui no canal. Então veja aqui, a primeira coisa é o registro dessa compra, dia 14 de janeiro de 2025, a R$ 7,75, eu saí 7.600 ações para 7.700 ações. Neste outro lado, eu tenho os proventos que já foram pagos pela Auren. Veja que a gente tem registro. A Auren, lá em 2020 para 2021, na verdade, foi a Votorantim Energia, pertencente ao grupo Votorantim, e mais uma empresa de pensões do Canadá, juntas acabaram por adquirir a CESP, a antiga CESP. Tinha duas grandes geradoras, aliás, uma grande geradora e outra uma menor. E então, claro, que a gente não tem como ter a composição daquilo que era Votorantim Energia com a CESP. A gente fez um modelo lá atrás para a gente ter uma referência. Então nós temos alguns pontos assim de partida, por exemplo, em termos de proventos. Você pode dar uma olhada aqui, e os registros, a gente tem alguma coisa de 2021 até 2024. Sendo aqui, que em 2023 houve esse pagamento de R$ 3, mas foi por conta de um valor que foi recebido, sendo que esse valor é não recorrente, questões de ação judicial. Então, estourou o dividendo e, consequentemente, também o preço da ação. E agora, dentro do processo onde a Auren acabou por adquirir a AS Brasil, uma empresa que acabou no terceiro trimestre fechando com prejuízo, então o mercado olhando para tudo isso, ele, claro, ficou um pouco mais receoso. De qualquer forma, os proventos pagos, aí, em média, mesmo os proventos pagos de forma não recorrente, ficaram aqui, média por ano, R$ 1,06. Eu não apostaria nisso, onde apostar aqui é só um jogo de linguagem, tá? Eu não confiaria muito que isso viesse a acontecer muito rapidamente no futuro, não me parece que esse é o caminho. De qualquer forma, pegando essa média e dividindo por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, nós temos um preço teto, um limite que nós pagamos pelo preço da ação da Auren, R$ 17,71. No entanto, se nós considerarmos aquele que eu julgo seria o melhor ano, aqui 2021, com esses 75 centavos, dividindo 100 por 6%, o preço teto ficaria aqui em R$ 12,50. Veja que, fazendo aqui o decrescimento médio composto dos últimos 4 anos, veio decaindo a preço da ação em 18,9% ao ano. Com isso, o preço teto, por conta desse decrescimento médio composto, ficaria aqui em R$ 10,14. Na média desses três preços tetos, R$ 13,45. Mas eu vou pegar o menor dos valores, que é aqui R$ 10,14, preço máximo que eu aceitaria pagar pela Auren. Então, pelos motivos que eu estou explicando aqui, de todos, de maneira conservadora, eu sempre ficaria com o menor dos preços. Esse é o preço com olhar para o passado, é o mais importante deles, porque a gente também gosta de trabalhar com a projeção. O passado é mais importante porque é algo que já aconteceu. E a projeção é só uma estimativa que a gente acaba fazendo com base nos dados que a gente possui até determinado momento. Até agora só temos o terceiro trimestre de 2024. Falta ainda o fechamento do ano para a gente poder realmente fazer uma estimativa melhor para 2025. De qualquer forma, não é nenhum absurdo aqui considerar 70 centavos de proventos pagos pela Auren. Até porque
o lucro líquido provavelmente não vai ficar nesse patamar nos próximos anos, né? Mas digamos que fique por aí. Nós estamos falando aqui de um payout muito elevado, 89,59%. Mas veja que em 2022 chegou a um lucro de 2,6%. Então, quer dizer que tem uma margem de crescimento. Estabelecer aí em torno de 1.400, aliás, 1 bilhão e 400 milhões, não é nenhum exagero. Esses aqui são os nossos dados, os nossos indicadores fundamentalistas. Veja aqui, ó, por exemplo, compramos a ação a R$ 7,75. Mas, se nós pegarmos o patrimônio líquido da Auri, 12,5 bilhões, aproximadamente, porque não está fechado ainda depois da junção com a S Brasil, mas deve ficar nesse patamar aí. Se nós dividirmos pelo número de ações que acabou depois da aquisição da AS Brasil, 1 bilhão e 50 milhões de ações, nós vamos ter um valor patrimonial por ação em 11,98 centavos, R$11,98. Veja o quanto ela vale em termos patrimoniais. Quando pagamos R$ 7,75, nós estamos pagando, que é o que eu chamo de PVPA, um 65% desse valor, esse 0,65. Ou estamos adquirindo a ação com 45% de desconto. Desculpa, 45 não, 35% de desconto. Já quando nós olhamos para o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 9,92, um lucro pequeno aqui estimado com base no ano passado, no ano de 2024, que a gente está projetando, esse 9,92 significa que se tem de volta o valor, a compra está 7,75 em aproximadamente 10 anos, em função do lucro líquido, não em função dos proventos. E também, dê uma olhada aqui, ó, o dividend yield, se confirmado, 70 centavos, vai a 9,3%, que é bem acima dos 6% que nós procuramos. E o preço teto, nós trabalharíamos aqui com R$ 11,67. E assim, registramos, do ponto de vista do racional, que nós tínhamos na cabeça quando adquirimos a ação da Aura. Então, a gente faz o registro aqui da compra de 100 ações a R$ 7,75, na data do dia 14, e a nossa visão era um dividend yield de 9,03 para um PL aqui de 9,92 para receber de volta em função do lucro líquido, um PVPA de 0,65, portanto um desconto de 35% sobre o valor da ação, e um preço teto aqui de R$ 10,14. Nós pagamos R$ 6,75. Do ponto de vista do preço ok, e a nossa leitura no nosso racional também diz que talvez se consiga fazer, ou talvez tenhamos conseguido fazer uma boa aquisição. E eu digo talvez, porque se você olhar aqui para a nossa planilha de metas, você vai observar aqui que a Auri está abaixo dessa linha preta aqui, junto com o IRB. Então a nossa projeção aqui é de 7.388 ações até, são metas para 2025, 2026. E a ideia é adquirirmos essas ações até o final do ano de 2026. Portanto, para termos aqui as 7.700 ações, já ultrapassamos em 4% essa meta. Só que essa meta vai ser revista agora, durante esse mês de janeiro, para que a gente recalcule todos os números de ações que nós pretendemos ter até 2026, já que algumas exacerbaram seus valores, como é o caso da Auri. Além disso, estamos aqui trabalhando a ideia, de recebermos, em média, por mês, R$ 4.145. Isso aqui vai ser ajustado também, porque, veja que isso foi o que nós recebemos, em média, durante o ano de 2024, e, portanto, colocamos aí, se colocarmos só mais 10%, nós iríamos a R$ 4.500, mas, diante de tudo que aconteceu, principalmente no segundo semestre de 2024, adquirimos mais ações até que imaginávamos e, consequentemente, isso vai abrir uma margem para que a gente receba uma quantidade maior de proventos. Ou seja, vamos trabalhar com 4.500, 4.600 em média por mês, mas é muito provável que a gente acabe atingindo os R$ 5.000 no fechamento de 2025. Que, claro, cada vez mais vem comprovando a eficiência do nosso método. Aqui, claro, também tem um aspecto importante. A Auri não vive os seus melhores dias. Tem muita desconfiança do mercado. Existe uma argumentação em torno de uma sobre-oferta de energia. Ela é uma geradora, se tornou a terceira maior geradora do país. E a ação veio, desde que concluiu a aquisição da S Brasil, veio numa onda de decréscimo. Muita desconfiança, até porque os projetos da S Brasil, a S Brasil estava muito endividada. Depois nós vamos ver como é que a Auri absorveu essa dívida. E, diante disso, precisa pagar essas dívidas. Então, reduz a expectativa de pagamento de proventos. Veja que a gente até jogou lá para baixo. Eu acho até que poderia ir mais para baixo ainda. Depois, vamos dar uma olhada conforme vir o resultado do quarto trimestre de 2024. Aí nós podemos ter uma visão melhor do que esperar em relação à Auri.
Mas, de qualquer forma, é oportunidade. Isso aí, se ela não chegar nesses patamares de proventos no ano de 2025, provavelmente deva voltar a patamares mais consistentes, 75 centavos, a partir de 2026, à medida que for principalmente saldando as dívidas herdadas da AES Brasil. E claro, com o andar da carruagem, num determinado ponto, o Brasil vai precisar de mais energia. Isso eu já coloquei em outros vídeos aqui no canal, então a gente precisa trabalhar com o projeto e também com essas expectativas em torno do país. Em que pese, a gente está vendo aí, é um governo que não faz, o governo federal, né, não faz o país prosperar, ficar ao contrário, né, sempre marchando no mesmo lugar. De qualquer forma, isso não vai durar para sempre e no tempo correto, quando se descortinar a necessidade real por energia, tenho a impressão que os valores, principalmente no preço da ação, não serão esses e os proventos a serem pagos serão mais consistentes. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, um grande abraço.